Olá! Ele já foi deputado estadual por 2 mandatos, está no 4º mandato como deputado federal e foi um dos criadores do Partido dos Trabalhadores, o PT. O programa Ação Parlamentar de hoje tem a honra de receber aqui no estúdio Rubens Ottoni. Seja bem-vindo. Satisfação poder participar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Satisfação toda nossa, deputado. Fazia tempo que o senhor não vinha, né? É uma honra aqui poder participar, que para mim é um privilégio muito grande ver o trabalho que vocês realizam. Muito feliz de poder retornar aqui à Assembleia Legislativa, lugar onde eu tive a oportunidade de conviver por muito tempo e com muita saudade do tempo que eu estive aqui. Foi uma luta grande, né, deputado? É verdade. E agora o senhor não sai de Brasília, a gente tem que explorar e saber o que acontece lá, principalmente com relação à reforma política. O senhor era membro, foi um dos membros da Comissão da Reforma. Verdade. Houve muita mudança, porque o que a comunidade, o que a população vê, deputado, é que não mudou nada. É verdade. A reforma política, eu diria para você que ela ficou muito aquém daquilo que a sociedade gostaria de ter e daquilo que nós lutamos para que houvesse. Por isso, esse sentimento que você colocou, ele é verdadeiro. Sentimento que dá a impressão que não aconteceu nada. Nadou e não saiu do lugar. Não é verdade. Aconteceram algumas coisas, mas realmente ela está aquém. As mudanças que aconteceram estão aquém daquilo que nós necessitávamos. Por quê? Porque nós precisamos de uma reforma política que realmente modernize o nosso sistema político eleitoral. Nós temos um sistema defasado, arcaico, superado, um sistema que fragiliza a nossa democracia, que pulveriza a representação e faz com que as pessoas fiquem desanimadas até de participar da política. Então precisávamos de algumas mudanças mais efetivas. Elas não aconteceram com a profundidade que nós gostaríamos, mas no mínimo eu poderia dizer que tem alguns pontos positivos. Primeiro, se é verdade, por um lado, que ela ficou muito aquém daquilo que nós gostaríamos, por outro lado, eu poderia dizer para você que foi uma vitória não ter retrocesso, porque poderia ter piorado o sistema. Por exemplo, o financiamento empresarial de campanhas. Você está citando um muito importante. São 2 pontos que eu diria que poderia ter sido retrocesso, porque foi debatido com muita ênfase e tinha muita gente defendendo isso. Foi voltar com o sistema de financiamento através das empresas, o que para mim seria um desastre para o nosso sistema eleitoral. Porque, aliás, nós estamos vivendo um momento hoje do Brasil tão delicado, com todas essas investigações, com essas corrupções todas sendo desvendadas, fruto de quê? Fruto exatamente de um modelo que a lei determinava que o financiamento das campanhas tinha que passar obrigatoriamente pela contribuição das empresas. Era o pano de fundo, né? Aí as empresas, com o passar do tempo, aquilo ali não virou mais uma contribuição, virou um meio de investimento. E aí chegou no que chegou. Então seria um desastre voltar a esse sistema do financiamento de empresas. Isso foi brecado, então não aconteceu, então eu vejo que já foi uma vitória evitar que houvesse esse retrocesso. Mas isso, deputado, já não estava valendo nas últimas eleições, já não aconteceu. É verdade, né? Isso aconteceu até na eleição, a eleição presidencial de 2014, já na eleição de prefeito e vereador já não havia mais a possibilidade da contribuição das empresas. Mas nessa reforma houve quem defendesse que ela pudesse voltar. Então, conseguimos derrotar essa proposta. Então, eu diria que esse retrocesso não houve. Então, já foi positivo. A outra coisa é o distritão, o voto chamado distritão, que seria acabar com o voto proporcional, que é o voto de hoje, e fazer com que a votação, a escolha dos nossos representantes, seja para a Câmara de Vereadores, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara Federal, se desse de maneira majoritária. O que é isso? Significa, hoje nós temos um sistema, como eu disse para você no início, ele é um sistema que tem muita falha, que tem muito erro. Eleitoral, Tem muita falha, tem muito erro, tem muita limitação, está superado. Só que se você me perguntar o que tem de bom nesse sistema de hoje, eu diria que é por ele ser proporcional. Ele sendo proporcional, ele é mais democrático, porque o sistema proporcional, ele permite o seguinte: aquele que tem mais voto, tem 60% dos votos, ele tem direito a maior representação, vai ter 60% da representação, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Mas aquele que tem menos votos, só tem 10%, só tem 15%, não é por isso que não vai ser representado. Ele representa uma parcela da sociedade, então vai se garantir a ele a oportunidade de estar na Assembleia com aquele índice de 10%, 15% está na Assembleia Legislativa. Então eu vejo que isso é democrático, porque proporcionalmente todos têm direito de estar ali representando uma parcela da sociedade. E eles queriam mudar isso, queriam passar para o distritão. O distritão era o seguinte: dividia
aí o individualismo ia imperar. Aí seriam as celebridades. Já não se daria mais oportunidade para as lideranças populares, os pequenos partidos. Seria muito difícil poder participar desse processo. E ainda daria um privilégio muito grande para aqueles que tivessem maior posse. E aqueles que já estão na política, né? Mais ainda, exatamente, porque na verdade aqueles que já estão, já são em parte uma celebridade, claro, né? Mais conhecidos, então iam permanecer. Isso diminuiria o espaço da renovação, o que é um prejuízo, no meu entendimento, para a democracia. Isso também nós deixamos de lado, derrotamos essa proposta. Mas, deputado, voltando ainda no Distritão, o que se questiona é que os pequenos, né, que no caso deviam representar e ser democrático o processo, eles acabam, na verdade, levando mais votos para aquele maior ali, que teve 60%. Né? Seria mais ou menos um cabide ali, um aluguelzinho, né? Por isso que aconteceram outras mudanças que eu vejo que elas contribuíram, apesar de não serem mudanças profundas, como nós gostaríamos, mas elas já ajudam. Uma delas foi, por exemplo, acabar com a coligação proporcional. Então agora não vai ter isso mais, esse exemplo que você colocou. Nós não teremos mais coligação proporcional. É verdade que vai começar a valer isso em 2020. Nessa eleição ainda teremos coligação proporcional. Mas a partir de 2020 não teremos mais coligação proporcional. Aí não acontecerá mais isso que você está falando. Todos os partidos terão que lançar a sua chapa e eles serão representados proporcionalmente aos votos que eles tiverem. Então, já será um avanço. E a outra coisa que eu vejo que é uma mudança importante também que nós tivemos foi a definição agora do que nós chamamos de cláusula de desempenho. Um partido não é para ele existir. Para ele existir, ele pode existir, se organizar, não tem problema. Mas para ele ter acesso ao fundo partidário, ter acesso aos espaços de representação no Congresso Nacional, para ter espaço nos programas de rádio e televisão, ele tem que ter um mínimo de desempenho, o que vai obrigar os partidos a se organizarem um pouco mais. E então, como isso será esse empenho, né? A gente vai continuar falando sobre reforma política com o deputado Rubens Ottoni daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. O que antes era preciso ir até Brasília para resolver, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O Programação Parlamentar volta entrevistando o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, que está aqui com a gente, falando sobre reforma política. Na reforma não foram aprovadas muitas coisas, mas algumas vão fazer muita diferença, principalmente nas próximas eleições em 2018. São termos novos, o deputado vai explicar para a gente aqui, né? Tem a cláusula de desempenho e tem o fundo eleitoral, né? Que no caso o financiamento por empresas foi proibido, mas criou-se o fundo eleitoral, né, deputado? É Isso verdade. É vantagem? Acho que tem alguns pontos que, como eu disse a você, a reforma ela foi muito aquém do que nós gostaríamos, mas tem algumas coisas importantes. O fim das coligações proporcionais já foi um avanço importante, porque vai impedir que os partidos façam aquela distorção da proporcionalidade, cada partido vai ser medido pelos seus votos mesmo. Então, não teremos mais coligação proporcional. Isso vai começar em 2020. A cláusula de desempenho, que é o que você me perguntou, ela vai passar a existir a partir desta eleição em 2018. Já em 2018, a cláusula de desempenho vai funcionar. E o que é essa cláusula de desempenho? Significa que um partido, para ele existir,
basta ele ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral, não tem problema, pode existir. Mas para ele ter acesso ao fundo partidário e poder ter representação nas comissões, seja na Assembleia, seja no Congresso Nacional, ele só poderá ter essa representação a partir de uma determinada porcentagem de desempenho nas eleições. E isso o que vai acontecer na prática? Vai obrigar os partidos a se organizarem melhor, vai impedir que haja aquela indústria de partidos que existe até hoje, onde se cria partidos, às vezes, só para ter acesso ao fundo partidário, porque ao criar o partido, automaticamente você já tem direito a uma parcela do fundo. Não, e tem mais de 50 partidos no Brasil. E o partido fala assim, eu não preciso nem me organizar, eu organizo o partido, tenho acesso ao fundo partidário, mas quando você vai disputar a eleição, na hora eu faço uma coligação, negocio meu tempo de televisão e assim leva a vida. E quem vai fiscalizar isso? Hoje não tem mais. Hoje, com essa lei, não vai haver mais coligação proporcional a partir de 2020, cláusula de desempenho começa a funcionar em 2018 e quem fiscaliza isso é o Tribunal Superior Eleitoral. E será que vai dar conta de fiscalizar esse país é um desafio enorme, né? Claro que não. Claro que a gente sabe que todas as leis, elas estão sujeitas à burla, né? Tem gente que sempre tem alguém querendo... Sabe quem vai fiscalizar, deputado? Os próprios partidos vão fiscalizar o outro, e talvez. Tendo a lei, fica mais fácil de fiscalizar. O problema é que hoje se permitia, essa era a regra, essa era a lei. Então todo mundo já jogava dentro dessa lei. A outra mudança é essa, que você lembrou bem, que é impedir que haja o financiamento das empresas e... Para isso, criou-se um fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é para dar uma maior igualdade, para que não haja aquela distorção entre aqueles que disputam. Então, tem um mínimo necessário. Aí a pergunta vem também, mas será que não vai haver um caixa 2, um financiamento por trás? Pode ter gente que arrisque, mas o problema é que hoje a lei permitia e incentivava. Agora não, a lei não permite, não incentiva e quem fizer isso... está cometendo crime. Aí os outros partidos estarão fiscalizando, o povo estará fiscalizando e o Tribunal Superior Eleitoral também. E para a criação desse fundo eleitoral foi uma polêmica danada, porque as pessoas eram contra, né? Porque falavam que iam tirar da saúde, né? Da educação, da segurança para o fundo. E o governo mostrou que não, que esse fundo vem de outros recursos, né? De onde vem? A questão é essa, né? Quando você vai fazer uma mudança como essa, aparece ideias de tudo quanto é jeito e aparece a disputa na mídia e acaba demonizando a proposta, né? E não é o caso. A questão do fundo eleitoral, ele veio para dar uma maior igualdade entre aqueles que disputam, para diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. E não houve nenhuma retirada de direitos do orçamento, de recursos do orçamento da saúde, da educação, da assistência social ou de qualquer setor. Mas da onde que veio o dinheiro? Então, nós separamos. Primeiro, o recurso vindo daquele espaço que era previsto para a propaganda eleitoral dos partidos políticos. Não tem aquele espaço dos partidos independente de época de eleição, os partidos fazem sua propaganda. Então, agora, no ano eleitoral, não haverá mais aquele horário gratuito dos partidos. Não tem mais propaganda na TV? Exatamente. Na época, no ano de eleição, só haverá a propaganda do período eleitoral, naqueles 45 dias. Sim. Aquela propaganda dos partidos políticos não existirá. E esse dinheiro que era revertido para pagar esses programas para as emissoras, ele virá para acomodar esse fundo. Outro também recurso são das emendas dos próprios parlamentares. Os parlamentares têm uma cota de emendas que são chamadas emendas de bancada, emendas que nem sempre elas são usadas, elas também estarão formando este fundo. Então, com esse recurso é que nós vamos fazer o fundo chamado eleitoral, que vai permitir que a gente deixe de lado a questão do financiamento das empresas, que trazia para a disputa eleitoral um problema muito grande e um risco muito grande da corrupção, e dando uma maior igualdade entre aqueles que venham a disputar o processo eleitoral. Agora, na divisão desse bolo, né, dessas fatias aí, lógico que os partidos maiores vão ficar com orçamentos, no caso do fundo, maiores. Tem uma proporcionalidade, essa proporcionalidade ela tem uma regra levando em conta a bancada que foi eleita na última eleição, levando em conta também a bancada atual hoje na época da eleição. Então existe uma parte que é distribuída igualmente também. Então é um fundo mas realmente aqueles que têm maior representação têm um acesso maior a esse fundo. Bom, em 2018 vai ser realmente o divisor de águas, né, deputado? Que a gente vai ver na prática como é que essa reforma política vai impactar, né? O eleitor também vai ter que estar bem consciente, né, na sua escolha. E, resumindo,
para o senhor, ficou muito aquém, o senhor mesmo disse, né, a reforma política. Qual seria a reforma ideal para a gente, para o Brasil? Olha, eu tenho dito o seguinte: o primeiro desafio que nós temos para uma reforma política no nosso país é diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Nós não podemos mais permitir que os nossos representantes, seja no nível municipal, estadual, federal, sejam escolhidos muito mais pela estrutura poderosa de campanha que demonstram na eleição do que pelas ideias, propostas, projetos, compromissos com a sociedade. É um absurdo. Quer dizer, quem vai ser escolhido tem que ser escolhido pelas ideias. Agora, não. Hoje nós estamos vivendo um modelo onde a estrutura de campanha, econômica, né? Ela equivale, ela que decide ali, inclusive decide até as candidaturas. Tem gente que fala assim, não, às vezes a gente tem uma liderança popular importante, criativa, inteligente, competente, aí vai convidar para ser candidato. Como? Eu não tenho dinheiro para isso não, como é que eu vou entrar numa disputa como essa? Por quê? Porque o processo eleitoral não permite. Então, eu acho que o grande desafio de um sistema, numa reforma política, é diminuir cada vez mais a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Nesse ponto, eu acho que a gente deu um passozinho adiante. Está tirando o financiamento das empresas, está criando um fundo eleitoral, mas ainda precisamos avançar. Melhorar. Mais. E tem as redes sociais também, né, deputado, que podem ser usadas quase que de graça, né? É verdade. As redes têm que ter alguns cuidados, né, com o que se fala, porque não é porque está na rede também que pode falar o que quiser, né? Tem Claro crimes cibernéticos, sim. E a gente fica torcendo, então, né, vai acompanhar de perto aí. Qualquer mudança, o senhor volta, né, traz aqui pra gente. Será um prazer. Tá certo? Muito obrigada pela Grande abraço, vinda aqui do felicidade, senhor. parabéns a vocês pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigada e sorte lá em Brasília. Grande abraço. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, 61.2, ou ainda pelo nosso site. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.